Olá, querido jovem, seja muito bem-vindo a mais essa aula de recuperação. Aqui é a Alice, coordenadora dos seminários da região Curitiba Centro, e vamos falar hoje sobre Tiago 3. Você gosta de chocolate? Eu adoro! Então vamos falar hoje sobre chocolate. Vou mostrar para vocês alguns chocolates. Temos o chocolate branco, o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo e o chocolate amargo. Os chocolates meio amargo e amargo costumam ter mais de 75% de cacau na sua composição. E quanto mais cacau, mais amargo. E quanto mais açúcar, mais doce. Tem chocolates que ficam tão amargos que fica difícil comê-los puros. Gostaria de comparar esses chocolates às nossas palavras. Quando adicionamos gentileza às nossas palavras, é como se estivéssemos adicionando açúcar no chocolate. E quando falamos grosserias ou utilizamos a linguagem para ofender ou agredir, retiramos o açúcar do nosso chocolate, acrescentamos cacau e tornamos esse chocolate mais difícil de engolir. As palavras que falamos têm poder. Tente imaginar o que está acontecendo nesta figura. Agora veja esta figura e tente imaginar o que está acontecendo nesta figura. Muito provavelmente estão se fortalecendo. Vocês conseguem enxergar o poder que as palavras têm? Qual foi a última coisa que você falou para fortalecer alguém? Espero que essa aula de hoje possa te ajudar a pensar sobre as palavras que você usa no seu dia a dia. Como você fala com as pessoas e o quanto você pode influenciar o mundo com um linguajar edificante. O apóstolo Tiago falou sobre o poder das palavras em Tiago 3. Ele comparou a nossa língua com várias coisas. Vamos ver o que ele falou nos versículos de 2 a 12. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e governamos todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Peçonha quer dizer veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, alguma fonte faz jorrar de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim também nenhuma fonte pode produzir água salgada e água doce. Freio, leme, fogo, animal selvagem, veneno, fonte e figueira. Essas foram as comparações que Tiago fez com a nossa língua. Vamos à nossa primeira pergunta. Como essas comparações feitas por Tiago te ajudam a entender melhor o poder das palavras? Referindo-se aos poderosos ensinamentos de Tiago, o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, compartilhou o seguinte: evidentemente, Tiago não quis dizer que nossa língua é sempre iníqua, tampouco que tudo o que dizemos é cheio de peçonha mortal. Mas fica claro que ele quis dizer que ao menos algumas coisas que dizemos podem ser destrutivas, até venenosas. E essa é uma acusação assustadora para um santo dos últimos dias.
A voz que presta um profundo testemunho, profere orações fervorosas e canta os hinos de Sião, pode ser a mesma voz que deprecia e critica, envergonha e rebaixa, inflige dor e destrói seu próprio espírito e o de outras pessoas no processo. Nessa longa jornada eterna, para tornarmos-nos mais semelhantes ao Salvador, procuremos ser homens e mulheres perfeitos ao menos em um aspecto, não tropeçando em palavra, ou para dizer claramente, falando em uma nova língua, a língua dos anjos. Nossas palavras, tal como nossas ações, devem ser cheias de fé, esperança e caridade, que são tão desesperadamente necessárias no mundo atual. Com palavras assim, proferidas sob a influência do Espírito, lágrimas poderão ser enxutas, corações podem ser curados, vidas podem ser elevadas, a esperança pode retornar, a confiança pode prevalecer. Gostaria que você pensasse por um momento como você tem usado o seu linguajar nas mensagens de texto e nas mídias sociais. Como você tem usado o seu linguajar na igreja aos domingos? Como tem sido o seu linguajar na escola com seus amigos? Se você participa de alguma equipe de jogos ou um clube, como tem sido o seu linguajar dentro da sua equipe ou com o time adversário nos jogos? Como tem sido o seu linguajar em casa, com a sua família? Queridos jovens, gostaria que pensasse por alguns instantes sobre como Salvador utilizaria as palavras nas mídias sociais. Como Jesus Cristo falaria com seus amigos da escola ou os amigos da igreja? Que palavras o Salvador usaria num jogo com seus amigos ou com o time adversário? Como ele falaria com a família dele? Pensem sobre isso. Vamos assistir um vídeo que vai explicar melhor o poder das palavras. E eu gostaria que você pensasse durante esse vídeo se você tem usado as suas palavras para fortalecer ou para destruir as pessoas. Vamos lá? Somos todos irmãos e irmãs. Imagino que cada pessoa na Terra tenha sido afetada de alguma forma pelo destrutivo espírito de contenda, ressentimento e vingança. O espírito de inveja e ódio tem levado alguns a protagonizar as mais trágicas histórias. Talvez haja momentos em que reconheçamos esse espírito em nós mesmos. Não somos perfeitos. As pessoas ao nosso redor não são perfeitas. Jé, vamos! A mãe precisa do carro. Isso. As pessoas fazem coisas que incomodam, decepcionam e enraivecem. Embora não possamos ver o coração do outro, presumimos que conhecemos motivações ruins ou até mesmo que uma pessoa é má. Esse assunto de julgar os outros poderia, de fato, ser ensinado em um sermão de 2 palavras. No que se relaciona a ódio, maledicência, desprezo, infâmia, rancor ou o desejo de magoar, apliquem o seguinte: parem já. Jéssica! Ei, por que não me ligou? Ela é tão esquisita. Ei, vai logo! Entra no carro! Onde você tava? Desculpa. Você tá bem? Tô bem. Então tá.
Bem, temos uma atividade no lar para os idosos daqui meia hora. Meus amigos e eu vamos se quiser ir. Mãe, chegamos. Oi, crianças. Deixa a chave aí. Desce um segundo. Se divirtam na atividade. Tá, já tô indo. Você vem? Não, tenho lição. Então tá. Não bebe todo o suco. Talvez terminamos antes do fim do dia. Sim. Tá, vamos lá. Agora vocês são, Pega vai. aí. Ah, fala sério, já começou. Não importa, não é nem a vez dele. O quê? Você tá roubando? Você tem uma carta coringa. Sério, Sam? Por isso Esse você é o sempre segredo ganha. dele. Precisa voltar pro seu quarto? Ok. Tchau, Sam. Ei, foi você quem tirou a foto da Melissa? Que foto? Você a fez chorar em biologia hoje. Olha, eu só tava brincando. As pessoas não precisam levar tudo tão a sério. Jéssica. Obrigado por beber o suco. Jé. Jéssica! Jé! Ei. Você tá bem? Eu, li suas mensagens. Quem escreveu aquilo? O que importa? Estão certos. Ah, não, Jé. Vem cá. Então não. Eles não sabem quem você realmente é. Quero dizer... Já eles só estão zoando. Você é igual a eles. Principalmente na escola. Quem entre nós, em uma ocasião ou outra, ainda não se aproximou do trono da misericórdia e implorou pela graça? Não ansiamos com toda a força da alma pela misericórdia, pelo perdão por nossos erros e pelos pecados que cometemos? Perdoar a nós mesmos e aos outros não é fácil. De fato, a maioria de nós precisará de uma mudança de atitude e da maneira de pensar. Até mesmo uma mudança de coração.
considere estas perguntas como um teste pessoal. Você guarda ressentimento contra alguém? Você fala da vida dos outros, mesmo que possa ser verdade? Você exclui, afasta ou castiga outras pessoas por algo que tenham feito? Você inveja alguém secretamente? Deseja causar mal a alguém? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, talvez queira aplicar o sermão de 2 palavras que preguei antes. Pare já. Já existem pesar e tristeza suficientes nesta vida, sem precisarmos acrescentar a isso teimosia, amargura e ressentimentos. Essa vigorosa mudança de coração é exatamente a que o Evangelho de Jesus Cristo pode trazer. Só queria dizer... Eu sinto muito. Sejamos bondosos, perdoemos. Falemos uns aos outros com mansidão. Façamos bem a todos. Foi errado, mas no momento foi... Permitindo-nos ver os outros da maneira que o Pai Celestial vê a nós, como mortais imperfeitos e falhos, que têm o potencial e valor muito além do que conseguirmos imaginar. Pelo fato de Deus nos amar tanto, nós também devemos amar e perdoar uns aos outros. Lembrem-se, no final, são os misericordiosos que obterão a misericórdia. Agora que você já sabe o poder que as palavras têm, vamos fazer um teste? Eu vou mostrar uma frase para você e você vai dar uma nota de 1 a 5. 1 significa preciso muito de ajuda e 5 significa estou indo muito bem. Se você quiser, você pode anotar este autoteste para que você possa ver as áreas em que precisa melhorar. Número 1. Procura usar uma linguagem limpa e inteligente. Número 2. Uso linguagem edificante, encorajadora e recíproca. Número 3. Falo de modo gentil e positivo sobre os outros. Número 4. Não insulto ou deprecio ninguém, nem mesmo por brincadeira. Número 5. Esforço-me para me abster de todo tipo de fofoca e não falo com raiva. Número 6. Quando sou tentado a dizer coisas rudes ou ofensivas, não digo essas coisas. 7. Uso sempre o nome de Deus e de Jesus Cristo com reverência e respeito. Número 8. Dirijo-me ao Pai Celestial usando uma linguagem reverente e respeitosa. 9. Não uso linguagem ou gestos profanos, vulgares ou grosseiros. Finalmente, número 10. Não conto piadas ou histórias imorais. Vamos à segunda pergunta da nossa aula. O que pode te ajudar a escolher com mais cuidado as palavras que você fala e ouve? Você pode mudar não somente a sua forma de falar, mas também o ambiente à sua volta. Vamos assistir mais um vídeo falando sobre como uma pessoa pode influenciar todo um ambiente, toda uma cidade e o mundo através de escolher usar um linguajar limpo. Conheçam o Clube Boca Limpa. Bem, tudo começou no ensino fundamental.
quando percebi que nenhum de meus amigos falavam palavrão, mas quando fui para a 5ª série, parecia que todo mundo falava palavrão e isso me incomodava. Ele estava muito incomodado e triste com aquele linguajar que os amigos dele estavam usando para aparecer. Estar na escola com todos falando palavrão o dia todo o entristecia, especialmente quando eram os amigos dele. Primeiro falei com minha mãe, não sei o que fazer, todos os meus amigos falam palavrão. O que devo fazer? E ela disse, você pode falar com eles ou simplesmente encontrar outros amigos. Eu disse que ele precisava ser um exemplo, era a melhor coisa a fazer. E que deveria desafiá-los a não falar mais palavrão. Foi difícil porque eram seus amigos desde criança. Demoraram algumas semanas para que eu finalmente tivesse coragem para falar com eles. E quando eu consegui, reagiram bem e disseram, não vamos mais falar palavrão. E 2 anos depois, na 8ª série, os amigos falaram com ele e disseram, McKay, por você e seu desafio, nós não falamos mais palavrão. Ele veio para casa todo animado, contou para mim, para a mãe dele, e foi aí que teve a ideia de criar o Clube Boca Limpa. No início, meu pai foi totalmente contra o clube, porque sabia que eu sofreria bullying e outras coisas mais. Eu não fiquei muito animado com a ideia, porque eu sabia o que iria acontecer. Durante a fundação do clube, fui xingado 1 milhão de vezes, mas no final do dia, eu tinha conseguido a inscrição de 117 pessoas. Aqui fala, oi McKay, vi você nas notícias um dia atrás e fiquei muito impressionado. Para conseguir mais pessoas para entrar no clube, porque muitos queriam entrar, mas não eram da região, ele e o tio criaram um site em que as pessoas podiam acessar, tornar-se membros, participar do desafio Boca Limpa e imprimir gratuitamente um certificado. E depois de fazer isso, ele queria que mais pessoas se associassem. Então decidiu escrever uma carta para a prefeitura e tornar pública uma proclamação que reivindicava uma semana sem palavrão. E foi nessa hora que as coisas estouraram. A mídia noticiou tudo, o mundo inteiro ouviu falar. O McKay participou de programas de televisão e conseguiu milhares de membros em todo o mundo. Até agora, o clube tem cerca de 30 mil membros, que se comprometem diariamente a manter a boca limpa. E não são crianças, são adultos, são avós e avós que dizem, sabe de uma coisa, falei palavrão a vida inteira e depois de ver essa proposta, aceitei o desafio e vou melhorar meu linguajar. Há muitas pessoas que acreditam no resultado do clube e que estão apoiando totalmente. Há também muitas pessoas que querem acabar com o clube e fazer que destrua. Desde o dia 4 de janeiro, recebi 60 mil ameaças de morte. Tivemos ameaças de morte, cartas e pacotes foram enviados à nossa casa com o propósito de fechar o clube. Nosso site foi hackeado 3 vezes e bombardeado com palavras profanas e pornografia. Tivemos sob vigilância policial 24 horas por dia, com o carro da polícia na frente da nossa casa. Quando recebemos ameaça de bomba, foi assustador. Eu não sei o que você vai fazer. Tem que seguir em frente. Não podemos ter medo porque sabemos que o Pai Celestial está ao nosso lado e vai nos proteger. Não me importa o que as pessoas pensam, só me importa com o que Deus pensa e sei que Ele vai estar feliz. Percebi que, quando criei esse clube, que uma pessoa pode fazer a diferença. Ele foi convidado para participar de um painel de debates e com o Mark Hansen, e muitas coisas positivas aconteceram por causa do clube. Esta semana fui ao Jay Leno Show. Essa é uma empreitada enorme, e o bom é que os membros o apoiam, e porque sozinho ele não conseguiria fazer isso, de jeito nenhum. Sempre oro por você. É realmente importante ter o apoio das pessoas da igreja, porque eles têm os mesmos valores e objetivos que nós, e sem eles o clube não existiria. Acredito que o McKay está vivendo diariamente os princípios da Escritura, seu exemplo dos fiéis na palavra e no trato. Você pode ser o exemplo dos fiéis na palavra quando está cercado de amigos ou em qualquer outro lugar. Ao conversar com eles, você diz palavras positivas e incentivo. Você não usa esse tipo de palavra somente quando está perto de sua família, mas ou de seus pais ou de pessoas que têm valores iguais aos seus. É impressionante. Tenho tanto orgulho do que ele está fazendo. É realmente muito bom saber que estou fazendo algo importante e fazendo a diferença na vida das pessoas. Gostaria de ressaltar uma frase que ouvimos no vídeo que acabamos de assistir. Não me importo com o que as pessoas pensam, eu me importo com o que Deus pensa. Queridos jovens, isso é o que realmente importa. Você pode fazer a diferença. Você pode ser uma luz.
deixe sua luz brilhar. As palavras também refletem quem somos e o que sentimos. O elder Robert Wood, dos 70, nos ensinou o seguinte: nossas palavras e expressões não são neutras, pois elas refletem quem somos e influenciam quem iremos nos tornar. Aquilo que dizemos e o modo como nos apresentamos não apenas revelam nosso íntimo, mas também o moldam, influenciando também as pessoas à nossa volta e, no final, toda a sociedade. A cada dia de nossa vida, estamos ajudando a obscurecer a luz ou afugentar as trevas. Fomos chamados para evocarmos a luz e sermos uma luz, para santificar-nos e edificarmos as outras pessoas. Quando falamos e agimos, devemos nos perguntar se nossas palavras e expressões têm o propósito de invocar os poderes do céu em nossa vida e de convidar todos a vir a Cristo. Devemos tratar as coisas sagradas com reverência. Precisamos eliminar da nossa conversa as expressões indecentes, vulgares, violentas, ameaçadoras, depreciativas e falsas. O apóstolo Pedro explicou: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A expressão viver não se refere apenas à linguagem, mas também a todo o nosso comportamento. Vamos ver como Salvador deu exemplo de como usar as palavras, como ele usava as palavras com as pessoas. Vamos ver? Em João 8, de 1 a 12, vemos que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e perguntaram ao Salvador o que fariam com ela, já que a lei pregava que ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus estava sempre ensinando a amar e perdoar. Jesus Cristo respondeu a eles que aquele que estivesse sem pecados, que atirasse a primeira pedra. Todos foram embora, ficando somente Jesus e a mulher. Vamos ver como Salvador usou suas palavras para fortalecer aquela mulher. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em outra situação, lá em Marcos 9, nós vemos um pai desesperado que trouxe seu filho, que tinha um problema desde a infância, para ser curado por Jesus. Vamos ver como foi essa conversa. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E logo após, Cristo curou seu filho, demonstrando amor com suas palavras e atos, fortalecendo aquele pai cansado e desesperado. No próprio momento da crucificação, ao invés de dizer palavras de desespero ou dor, ou amaldiçoar seus opressores, Cristo disse, em Lucas 23, 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos então à nossa terceira e última pergunta. Como você pode seguir o exemplo do Salvador ao usar as palavras? Como isso pode impactar a sua vida e das pessoas ao seu redor? Queridos jovens, ao final desta aula gostaria de deixar um desafio para vocês. O desafio das 24 horas. Você topa ficar 24 horas sem escrever ou dizer nada negativo? Nenhum xingamento, nenhuma palavra depreciativa, nenhum palavrão. Oi, tava falando de você agora. Só coisa boa, só coisa boa. Não! Concentre-se em escrever e dizer só coisas positivas. Acrescente açúcar às suas palavras. Seja doce ao falar. Depois, escreva no seu diário qual o impacto que esse desafio teve na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Presto meu testemunho para vocês de que ao seguir o exemplo do Salvador e usar mais açúcar em nossas palavras, deixar nossas palavras mais doces, nós
vamos fazer as pessoas mais felizes. Nós vamos ser mais felizes. Nós vamos ter o Espírito Santo conosco. Vamos seguir o exemplo do Salvador e nos tornar mais semelhantes a Ele. Em um mundo de tanta confusão, de tantas pessoas falando palavras duras, vamos ser aquelas pessoas que vão edificar e fortalecer. Você topa? Vem comigo. Deixa essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.